que eu tenho pouca coisa a dizer, porque eu disse tudo de manhã, né? Mas eu gostaria só de socializar com vocês uma experiência de pesquisa que eu venho desenvolvendo na Fiocruz do Rio de Janeiro, que é uma pesquisa dirigida ou direcionada, do ponto de vista conceitual, pela teoria dos sistemas complexos. Isso aí é o ponto de partida teórico, referencial teórico da pesquisa, ou seja, refletir sobre os metapontos de vista, sobre a natureza, a vida, o conhecimento, as ideias, a humanidade e a ética. Isso é fundamental. O que é essa pesquisa? Primeiro, a constituição da equipe de pesquisa. Eu só acredito em pesquisa pluridisciplinar. Pesquisa que junta pessoas da mesma área, ela tende a ficar um pouco redundante numa revisão, numa bibliometria, que às vezes fica muito restrita à área específica do trabalho. E na Fiocruz do Rio, a equipe é pluridisciplinar, ou seja, você tem epidemiologistas, tem médicos, tem enfermeiros, tem patologistas, psicanalistas, filósofos que estão neste objeto. O que é essa pesquisa da Fiocruz? Ela é voltada para as populações trans do Rio de Janeiro. Primeiro, o problema do deslocamento do objeto numa pesquisa coletiva levada a cabo pelo Ministério da Saúde. A característica da população é que toda a população trans atendida na Fiocruz tem HIV positivo, sífilis, toxoplasmose e outras patologias decorrentes do HIV. O que eles vão na Fiocruz fazer, eles têm acesso a uma área da Fiocruz que é a questão dos medicamentos. Tem um departamento do SUS que atende as populações que vão tomar os medicamentos dessas patologias. Esse é um universo grandioso, enorme. Tá? E daí nós começamos a selecionar, pelos epidemiologistas, 30 transexuais. E as epidemiologistas se colocaram na Fiocruz do Rio escutando as narrativas dessas populações. Eu não vou fazer generalizações, acho que não é o caso, nem bibliometrias, mas eu acho que tem uma coisa que unifica um pouco as narrativas. São narrativas de dor e de sofrimento, narrativas de abandono, narrativas da insuficiência do sistema de saúde do Brasil. Quer dizer, são populações acometidas pela questão da dor, do sofrimento, da malversação, da ação ineficaz do Estado, etc. Eu sou coordenador da pesquisa. E acontece que muitas dessas trans, elas fazem análise nas clínicas sociais que se dispõem a escutá-las. Também tem isso. Então eu sou vice-presidente do Instituto do Rio, que é o Instituto de Estudos da Complexidade, que tem uma clínica social, ou seja, que atende parte dessas populações que querem ser escutadas por 30 terapeutas e que o preço da sessão nas clínicas sociais, não sei se vocês sabem disso, é muito baixo. O psicanalista pode, no meu caso não, pode cobrar uma sessão R$ 1.000, 800, meu preço é mais barato. Mas na clínica social, essa população é atendida pelo preço de R$ 20. Quer dizer, é um trabalho social da psicanálise voltada, no caso, para populações trans. As situações são muito variadas e às vezes as normatividades não conseguem capturar e captar a complexidade dessa escuta. Também tem isso. Isso é válido para qualquer identidade. Então, no começo, a equipe, essa equipe multidisciplinar, que queria falar de identidade trans. Depois ficou-se, e usando esses referenciais, alguns nomes foram citados aqui, Judith Butler, etc., e uma série de outros pensadores,
E optou-se por não levar em conta essas posições, que por vezes radicalizam, relativizam um pouco o universo estudado e não cabia na população alvo da Fiocruz. Então, por uma possibilidade de entendimento da equipe, nós somos 8 professores, 8 pesquisadores, e eu que sou coordenador, um dos coordenadores gerais. As narrativas foram sendo sistematizadas. Então, a fulana ia para o SUS pegar remédios, ou pegar medicamentos, ou pegar hormônios para manter a sexualidade em ordem. E nesse espaço de tempo, ela era escutada pelo epidemiologista. Então foram surgindo dos depoimentos, da escuta, narrativas que a gente mantém o nome no real, se bem que elas não se importam de ter o nome revelado, mas nós temos 13 narrativas, e qual é o tipo de tratamento teórico e de tratamento metodológico e tratamento de pesquisa que vamos fazer. Pegar as narrativas todas, sem tratamento estatístico, e transformá-las numa metanarrativa. Quer dizer, as narrativas, para vocês terem uma ideia, elas têm sistematizadas, elas têm cerca de 4 páginas ou 5 páginas, que é o produto da escuta da paciente, que vai ao SUS pegar os remédios, os medicamentos, ao epidemiologista. Nós, a coordenação da pesquisa e o pessoal do Instituto, não houve o sujeito da pesquisa, o sujeito só é escutado no SUS. No tratamento analítico, ele faz outra coisa. Né? E geralmente, as 30 terapeutas trabalham com, segundo se não me falha a memória, com 8 pacientes trans. Né? Então, a gente está fazendo agora, pegando as narrativas, todas, isso se chama narratividade. Pega as narrativas, faz uma narrativona de todas as que estão disponíveis e constrói como se fosse um romance, uma metanarrativa. Um romance no sentido de que as pacientes perdem a identidade, então o depoimento não é mais individual, mas uma forma de coletivização da pesquisa. É uma coisa inovadora na pesquisa científica, porque a pesquisa científica está sempre querendo as regularidades, e nós queremos as desregularidades. Aliás, para conversar pelo próprio objeto, que são populações trans. Quer dizer, que esse universo ambíguo, ambivalente, de populações que têm a sexualidade como problema, a sexualidade como meta. Né? E o que aconteceu na pesquisa? Essa equipe de médicos, sanitaristas, epidemiologistas, filósofos, psicanalistas, estão lendo os 6 volumes do método. Essa é a nossa tarefa. Então a gente faz seminários no Rio de Janeiro, no Instituto, discutindo a natureza, a vida, o conhecimento, as ideias, a humanidade e a ética. Então, combinando esses dois continentes, a gente quer fazer um livro sobre as populações trans no Brasil, tomando como base essas populações desvalidas, abandonadas pelo Estado. Há uma categoria que gostamos bastante de utilizar, que vem da filosofia, que é o pensador, filósofo italiano, chamado Giorgio Agamben. Vocês já ouviram falar, provavelmente, que ele construiu uma categoria muito importante, que é do outro homo sacer. Esse homo sacer é uma categoria do direito romano, antigo, arcaico, que é o homem sem direitos. Então nós consideramos na Fiocruz que essa população trans, cujas narrativas nós queremos transformar numa grande narrativa da exclusão, ela é fundamentada, ela é fundada
numa visão de vida, de natureza, de conhecimento, de ideias, de humanidade, de ética, propostas na exalogia do Edgar Morin. Então, esse o foco. Já fizemos bibliometrias. Eu não tenho nada contra bibliometrias, acho que isso é importante. Os sistemas complexos hoje trabalham com bibliometrias muito sofisticadas, cujo objetivo é formatar as complex networks, as redes de complexidade no mundo inteiro. Mas esses estudos não trabalham com a qualidade do sistema complexo, que é um sistema aberto. E é isso que a gente levou essa ideia de alguns pensadores com os quais eu trabalho, e a equipe inteira trabalha ali, junto com a psicanálise. O Freud é muito utilizado nessa pesquisa, porque há vários psicanalistas, e trabalhamos com Winnicott também, trabalhamos com o conceito de medo, porque as populações trans, elas têm medo da vida. Esse medo está disseminado hoje pela sociedade como um todo. Então, a pesquisa está em andamento ainda, né? E a gente faz, do ponto de vista metodológico, se é que a gente pode chamar isso de metodologia, porque afinal de contas, o que é metodologia? Né? Metodologia não é receituário de procedimentos, é isso que conversa. Metodologia é caminho, é errância, é possibilidade de ver coisas novas. Então, a gente lê essas narrativas, depois que elas estão sistematizadas, essas 5 páginas, nessa equipe pluridisciplinar, dessa equipe, então, surge a hipótese ou a ideia de integrar as narrativas dentro da exalogia proposta por Edgar Morin e outros pensadores. Então, a pesquisa está em andamento. Muitas dessas pacientes que são, dessas trans, que são pacientes do Instituto, têm com a gente também um diálogo de cara a cara, porque elas vão fazer a análise por R$20 e a gente faz uma supervisão com os sujeitos da pesquisa. Que acontece uma coisa muito interessante com os sujeitos de pesquisa, ou objetos de pesquisa, se quisermos chamar. Os objetos atualmente, vamos chamar objeto que é menos pretensioso, andam se revoltando com aquilo que os pesquisadores escrevem sobre eles. Às vezes os objetos se revoltam e dizem cada coisa que a gente menos espera. Eu já tive a oportunidade de participar de bancas de doutorado com objetos revoltados. Quando o objeto vai assistir a defesa e diz: a senhora ou o senhor não entendeu o que eu disse. Uma delas diz respeito à sexualidade, que é mais ou menos essa área nebulosa, que ninguém quer falar, que é tudo escondido, né, que é tudo meio estranho. Uma vez eu tive uma tese de doutorado, vou cumprir meu tempo regulamentar, sobre as populações, a prostituição do Rio de Janeiro. A antropologia, que eu sou extremamente crítico, eu acho que a antropologia que se faz hoje nos Estados Unidos, coisas com algumas exceções, ela é relativista, ela é reacionária, eu não gosto de nada disso. O meu sentido da antropologia, no sentido de procurar o antropos, da condição humana, no sentido mais amplo da palavra, nós voltando a esse episódio da revolta do objeto, parece nome de filme, né? Ou de série da Netflix, a revolta do objeto. Doutorado. A candidata, antropóloga, tradicional, cartesiana, fez observação participante. Sabe o que é isso, né? Pensa que participa, não participa coisa nenhuma, pensa que participa. Fez a tese, a banca constituída, os objetos sentados na última fila. Eram 5 objetos. Ou seja, eu estou falando de propósito, objetos. 5 mulheres que vieram com tudo que tinham direito no exercício da profissão. Penteadas, maquiadas, sentadas todas na última fila com cara de poucos amigos, ouvindo aquela banca esquisita falar não sei do quê. Eu era da banca também, não era organizador. Começou a primeira arguidora e disse a seguinte frase: estamos aqui diante desta tese, arguição de tese, né? Aquela coisa meio cínica às vezes, né? A senhora fez da BNT ou não fez? A senhora não cumpriu
as metodologias corretas ou não, etc. E começou a dizer assim: estamos aqui diante de um trabalho sobre a profissão mais antiga do mundo. O objeto se levantou lá do fundo e disse: a senhora está redondamente enganada. Não se trata da profissão mais antiga do mundo, não. A gente trabalha para burro. A gente trabalha para burro. Tem que transar, como você falou, o termo de baixo calão, de trepar com 6 pessoas, com as quais a gente não tem nada a ver, ainda dá 10% para a cafetina. Não é nada disso que a senhora está fazendo. Aí os objetos começaram a se levantar. Levantou o segundo objeto, acusou a arguidora. A arguidora era meio careta mesmo. E aí ela suspendeu essa sessão e a orientadora disse assim para mim: será que você pode conversar com os objetos? Eu estou caricaturando propositalmente, né? Aí suspendeu essa sessão, eu saí e fui conversar com 5 objetos. Eu disse: garotas, é o seguinte, vocês aqui foram transformados em objetos de tese. Querem saber a identidade de vocês. A gente não tem identidade coisa nenhuma, esse negócio é palhaçada, não sei o que. Mas vocês não podem se manifestar na defesa pública. Vocês têm que se acalmar para ouvir o restante das arguições. 50% da banca, doutorados são 4, né, e o orientador. A da profissão mais antiga, ou da BNT, a segunda profissão, a senhora não usou a norma da BNT certa, não sei o que, não sei o que. Fez o intervalo, eu fui falar com os objetos, acalmem-se. Aí elas voltaram e ouviram as outras arguições, inclusive a minha. Eu falei que a identidade é fluida, que a identidade é múltipla, que a identidade é arlequinada, que a identidade não é esse negócio fixo que se insiste em diagnosticar. E assim foi. Eu estou falando isso porque muitas vezes as bibliometrias, que eu não tenho nada contra, ou uma bibliografia mais específica, ao invés de esclarecer o conceito, de transformar no conceito múltiplo, arlequinado e muito variável, não existe identidade fixa. A identidade é sempre, isso foi dito aqui, a identidade é múltipla, porque o homem é uno e múltiplo ao mesmo tempo. Nós somos unos, enquanto indivíduos particulares, e múltiplos, porque dotados de muitas possibilidades. Falta à ciência uma reflexão mais filosófica sobre essa questão. Mas o que eu queria trazer para vocês é o tom da pesquisa que eu estou desenvolvendo com essas ideias dos sistemas complexos num universo de dor e de sofrimento que são essas populações trans acometidas pelas patologias do HIV, da toxoplasmose, da sífilis, etc. Todas são prostitutas de rua. E as anamnésias, as histórias, as narrativas são... A gente tem que se preparar muito bem para... Quem escuta são os epidemiologistas, mas quem lê somos nós, a equipe dos psicanalistas, filósofos, etc., que lemos em conjunto, é uma pesquisa coletiva mesmo. E está nesse processo de fazer esse livro, essa meta-narrativa, usando as metodologias do Paul Ricoeur, uma série de outros pensadores, sobre essa questão da palavra, o que a palavra diz, o que o sentimento dessas pessoas revela. Eu acho que a pesquisa poderia criar novas possibilidades se ela não estivesse tão em busca das normatividades, das regularidades e daquilo que talvez tire do humano a sua característica fundamental, que é a sua multiplicidade, né? Que no caso dessas populações é mais ainda complicado, porque mexe com a sexualidade, com as questões da sexualidade, né? Com os hormônios. Porque essas populações trabalham com os hormônios, vocês não fazem ideia o que é. Elas estão na mão de contrabandistas de hormônios, que são chamadas as bombadeiras, que compram o hormônio, o silicone para injetar nos peitos, na bunda, etc. São narrativas muito, muito sérias. Uma delas, que ficou meio próxima de mim, porque é minha paciente no Instituto, ela fez mestrado. Ela está fazendo mestrado em serviço social, está detestando. Isso é muito chato.
que ela acha mais divertido trabalhar na rua, não sei o que. Assim, não, menina, conta. Faça a sua dissertação, porque é uma dissertação sobre a prostituição nas ruas do Rio de Janeiro, exercida por populações transexuais. Bom, eu acho que isso é uma possibilidade da pesquisa. Como toda pesquisa, ela é aberta, ela é transdisciplinar, ela navega por várias possibilidades. E a gente acredita porque fizemos também a bibliometria de trabalho sobre trans. É trágico. São estatísticas, são recenseamentos, fizemos um mapa cognitivo e extraímos muito pouca coisa para valer que iluminasse a equipe transdisciplinar de analisar as pesquisas, as narrativas específicas que essas pessoas estão dando nos organismos públicos, que no caso é a Fiocruz através do SUS. Né? Isso é uma possibilidade, né? Como toda pesquisa, ela é aberta, ela é sempre múltipla, ela é sempre nunca dirigida ou conduzida pela característica procedural do método. Método não é procedimento, ou não se reduz a um conjunto de procedimentos. Método é caminho, é errância. A gente erra no método, como a gente pode acertar no método, como a gente pode revisar o método e mostrar que o método é vitalidade. Eu acho que isso que a gente tenta imprimir numa pesquisa específica, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado. Foi tão rápido. Nós agradecemos, nós vamos passar para o debate. Eu anotei aqui uma palavra que eu chamo essa mesa de uma reflexão instigante. Esse foi o momento. A professora Sinaida, ela traz o seu estudo a respeito da identidade do professor de biologia, né? Onde ela aponta dois caminhos, dois olhares de diferentes autores, a identidade na perspectiva do campo psicológico e do campo social, e ela, por fim, apresenta a identidade como uma construção a partir de Ciampa, e ela aponta a sua pesquisa, que ela mostra que os alunos da licenciatura em biologia não se identificam, a pesquisa mostra isso, com a docência, especialmente na educação fundamental, no ensino fundamental. A professora Letícia traz para a nossa reflexão a pesquisa a respeito da formação do professor de matemática, um outro olhar, uma outra profissão, e ela aponta que as pesquisas maiores sobre identidade do professor de matemática vêm dos Estados Unidos, da Europa, e a América Latina, especialmente o Brasil, ainda está engatinhando no processo de pesquisa sobre a identidade do professor de matemática. No estudo dela, ela aponta um processo de identidade como participação. Ela se constrói a partir da participação, especialmente de um compromisso de um determinado sujeito, com um determinado grupo social, né? E também ela fala de uma identidade como perspectiva a partir das narrativas do sujeito. O professor Edgar vai nos instigar com suas reflexões assertivas e desafiantes sobre uma pesquisa interessante, não de um professor, mas de um sujeito que também tem identidade de sujeitos, que eu caracterizaria ali, como ele coloca a pesquisa da Fiocruz, que está voltada para a população trans. Ele mesmo falou, o pessoal que sofre, né? Eu diria que as dores, é uma identidade que se apresenta com dores, mazelas, sofrimentos, exclusão. Essas populações, elas se sentem excluídas, como ele coloca, a partir do Estado e de todo o contexto social, especialmente no momento esse em que um governo se configura e que demonstra claramente a sua aversão e o seu projeto de exclusão, inclusive com proposta do SUS, né, para que não atenda a medicação. Mas isso já vem de longa data. Para vocês terem uma ideia,
estamos em 2018. Em 2016 foram assassinados no Rio de Janeiro cerca de 300 transexuais. Essas mortes são as mortes mais trágicas que se possa imaginar, porque elas envolvem não só facadas, mas envolvem também decepção de órgãos, e uma coisa horrorosa. E a gente participou de um movimento de levar para a praia de Copacabana 300 cruzes, simbolizando as 300 mortes. Então isso já está incutido na população, esse grande preconceito que se tem contra as populações. Então, isso é bom remarcar que o Rio de Janeiro, que é uma cidade teoricamente democrática, etc., se mostra uma cidade muito preconceituosa no que diz respeito a esse tipo de população. Só para complementar o que ela está dizendo. Obrigada, professor. Então, nesse processo, nós vamos abrir para o debate, fazendo algumas inscrições, tá? Só fechando aqui a fala do professor, não fechando a fala dele, mas as anotações que eu fiz, do que ele levanta para nós da necessidade de ouvir essas narrativas e transformá-las em metas narrativas. Porque é um conjunto de sujeitos com as mesmas dores, com as mesmas representações. E ele apresenta a identidade como fluxo, múltipla, identidade também como possibilidade, como processo, como não algo fechado, numa gaveta pronta e acabada, porque o sujeito está em movimento. Então, nós vamos abrir para que vocês façam. Vamos abrir 2 rodadas, eu acho que dá tempo. Nós temos 1 hora, tá? Quem se inscreve primeiro? Naira. Quem mais? Aqui. Mauro. Vamos fazer uma rodada de 3? Tá bom? E vocês pensam e depois escrevem? Professora Naira, por favor. Boa tarde. É uma pergunta, professor, em relação ao que o professor Edgar falou, não é a primeira vez que eu lhe ouço falar sobre metanarrativas, ou metatexto, a construção de um metatexto, e eu, me considerando como pós-graduando aí, portanto, pesquisador iniciante, eu entendo e também acredito nessa abertura da ciência e dos métodos de pesquisa, mas também não consigo enxergar ainda, talvez por falta de maturidade, até que ponto nós podemos abrir e como. Então, às vezes as suas experiências nos são muito úteis. O que eu queria perguntar é de que forma que se constrói, se for possível me dizer assim, resumidamente, uma metanarrativa a partir de diversas narrativas. Como é que isso pode ser feito? Esse texto é construído com base em quê? Eu não acho que seja em aspectos semelhantes dos sujeitos. Por isso que eu fiquei em dúvida. Desconfiei que não fosse isso, por isso eu estou perguntando. É o contrário. A metanarrativa é através das dissemelhanças e não das semelhanças. Porque se fosse pelas semelhanças, você fazia uma coisa, uma reprodução de padrão. É pela dissemelhança. Porque nós temos 17 prontas já. O trabalho de refacção do depoimento, da escuta, que é feita prioritariamente pelo epidemiologista, depois ele passa pela equipe transdisciplinar. Então, na equipe transdisciplinar é que a narrativa vai sendo modulada, mas de uma maneira muito resumida, eu te diria que é pela dessemelhança e não pela semelhança. E a metanarrativa é uma metanarrativa que vai dar conta de toda a escuta, é um processo psicanalítico da escuta, e que essas idas e vindas
nas equipes transdisciplinares é que dão o sal da coisa. É ali que a narrativa vai ganhando novas possibilidades. Porque você reúne a equipe, todo mundo lê a narrativa, eu sou o editor das narrativas, então eu conheço todas, passa pela equipe, a gente faz reuniões infindáveis, onde cada um vai dando o seu aporte e uma meta-narrativa, além das narrativas específicas, vai sendo colocada em movimento. É uma tentativa, né? Uma hipótese, uma aposta, a gente poderia dizer assim. Meta no sentido de que ultrapassa as narrativas particulares e põe a ênfase no dessemelhante e não no semelhante. Ou nas similitudes. Obrigada, professor Mauro. Eu acho que meu questionamento vai mais para a professora Letícia, numa observação que eu faço também da fala do professor Edgar. Microfonia, deixa eu passar para cá. No seguinte sentido, o professor Edgar ele elenca alguma crítica com relação à bibliometria, que no caso para mim foi muito útil nesse momento que eu estou definindo, por exemplo, o espaço dos meus colaboradores de pesquisa e por onde eu vou investigar, que eu chamo, na verdade, de estado da arte. E essa bibliometria, que eu chamo de estado da arte, talvez estejamos falando de coisa diferente, inclusive, me proporcionou, na verdade, a escrita de um metatexto que, através do contraste das pesquisas, eu consegui enxergar um espaço onde não havia pesquisas com relação à identidade profissional. E aí a gente consegue, por exemplo, no Brasil, mais especificamente com a pesquisa da professora Márcia Cirino, Paulo Cirino, que traz, que inclusive já tem até uma mais atualizada, professor, de 2012 a 2016, que ela fez e eu também fiz, só que o meu está ainda no artigo e ela já publicou no livro, onde ela cria inclusive uma nova categoria de análise a partir desse processo de bibliometria. E assim, a bibliometria por si só, talvez ela nos aponte caminhos, mas na medida que o que já foi feito, mas na medida que você assume ela como um ponto de partida para aquilo que você quer investigar na construção do metatexto, a exemplo, por exemplo, do uso da análise textual discursiva, que valoriza, inclusive, a escrita desse metatexto, proporciona, de alguma forma, a identidade profissional do sujeito ser melhor compreendida. Assim, nesse sentido, é que eu enxergo a bibliometria, que até a professora Letícia traz, né, de forma internacional e a local. E na fala da professora Letícia, tem uma fala que a senhora fala do processo de constituição da identidade, e onde as pessoas no Brasil supervalorizam alguns autores, tipo do Bauman, e fora esses autores não têm tanta repercussão nos trabalhos sobre identidade. E aí eu venho propor, não sei se a senhora conhece no caso, a tratar a identidade a partir da perspectiva de um sociólogo chamado Bernard Charlot, que é radicado no Brasil, e tratar a identidade a partir da relação com o saber e o aprender desses professores. Apesar de que a teoria dele não tem como, ele não elabora a teoria dele a partir do olhar dele sobre professores, mas sim sobre jovens em situação de fracasso escolar. E fazer a aproximação dessa teoria a partir da identidade profissional. A senhora entende que olhar a identidade a partir de relações que esse sujeito estabelece com o mundo, com o outro e consigo, dentro de uma perspectiva ontológica, possibilitaria uma compreensão melhor do processo de constituição dessa identidade,
que não é instante, que ela é um contínuo, seria essas duas colocações que eu observei na fala do professor Edgar e na fala da professora Letícia. Eu queria ver se pudesse me ajudar um pouco. Quem gostaria de responder? Obrigada. Bom, algumas coisas. Minha intenção, trazer a revisão do que tem sido feito, foi a de apresentar diferentes janelas através da qual cada um pode se aproximar da ideia de identidade e começar a pensar sobre o que poderia ser feito, principalmente no marco de uma dissertação de mestrado ou de doutorado. Todos os trabalhos, talvez isso também foi um defeito da construção da minha apresentação, os dois trabalhos, obviamente, que ressaltam o caráter difuso de muitas das limitações, né? De fato, talvez a maneira que eu escolhi para apresentar aquelas fronteiras difusas ficaram demarcadas de maneira mais forte do que realmente são. E com certeza, por exemplo, a perspectiva na qual eu venho trabalhando, eu acho que não se encaixa em nenhuma dessas categorias, mas que vai beber da fonte de várias delas. Então, minha ideia era poder compartilhar uma certa situação para poder começar a fazer escolhas e misturar e ser livres nesse processo de mistura, mas talvez com um pouco de ciência sobre o que já tem sido feito também, porque tem muitas pessoas que fazem bastante tempo que trabalham nisso, então acho que também vale a pena poder nos aproximar disso. Só um pequeno detalhe, eu não falei de que supervalorizam, esse foi um verbo teu. Eu só falei que eles utilizam, supervalorizar não sei, deveria perguntar para os autores. Se me chamou a atenção isso, de ter feito uma aproximação ao conceito de identidade a partir de leituras que vêm em inglês, e quando eu comecei a tomar contato com as leituras que vêm em português, falei, opa, eles utilizam outros autores. Foi essa não sei, tomada de consciência, né? Mas supervalorizar não sei. E a última pergunta que você me fez sobre o Bernard Charlot era sobre se a ideia de olhar a identidade a partir da relação comigo mesmo, com o mundo e com o saber? Com o outro, consigo e comigo. Não, com o outro, com o mundo e consigo, desculpa. Tá. Poderia ser um caminho fértil para analisar a identidade do professor? Isso. Eu acho que você tem que fazer uma tese de doutorado para ver isso. Eu acho que, sim, com certeza tem certa potencialidade. Tem, talvez, a ideia de tentar procurar uma lente que permita falar de certas especificidades da vida do professor possa ser interessante, assim como é interessante talvez falar da identidade do professor em termos mais gerais, por exemplo. Também pode ser interessante tentar analisar o desenvolvimento da identidade do professor de matemática em termos talvez da sua especificidade, e aí você terá o desafio de ver como entra nesse processo fluido, contraditório de construção da identidade, a sua vinculação com o saber, com a matemática. Isso é uma coisa que, desde o que eu conheço, é uma dificuldade do nosso campo. Então, toda pesquisa que aponte nessa vinculação, com certeza irá nos ajudar, porque poder determinar qual é o lugar da matemática nesse processo de constituição, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Não é o único, não defendo que seja o único que tenhamos para pesquisar sobre a identidade do professor, mas que
poderia ser uma coisa interessante, sim, porque, no fundo, as pessoas são professores de matemática ou de biologia, então a gente poderia pensar qual que seria ali. Mas eu acho que é um caminho, sim, que pode. Sim, claro. Obrigada, professora. Acho que quando o Mauro fala nesse tripé, né, nesse tripé consigo mesmo, com o outro, com o mundo, Isso. no fundo, há na sua intervenção uma visão próxima com a ideia que a identidade tem que ser avalizada pela